Queria saber agora, cronologicamente, que hora que você chegou lá e os eventos que foram acontecendo numa linha temporal para a gente entender exatamente o que. A grosso modo, abrimos os portões na sexta-feira, às 11 da noite, e ele estava programado para durar até às 4 horas da tarde de sábado. Era um dia muito grande, parte de criar um clima de festival, e não só de festa, é a passagem do escuro para a claridade, quer dizer, era muito importante ver o amanhecer dentro desse conceito do evento. E eu cheguei lá na sexta-feira, já na quinta-feira, depois do almoço eu já estava lá. E olhei a construção, ver como uma das áreas de responsabilidade minha é de cuidar de todas as coisas atendem às exigências e temos segurança. Na quinta-feira eu estive lá, depois eu fui tomar banho, descansar algumas horas num apartamento da produção que ficava a pouca distância de lá, e na sexta de noite eu já estava lá na área. E aí, a partir daí, quando você chega lá, o que você encontra e como vão acontecendo os eventos que a gente viu alguns vídeos, estivemos lá hoje à tarde, né? Grosso modo, o evento foi muito tranquilo, fluiu muito bem, a gente estava satisfeito, o público também, a polícia também, todo mundo satisfeito. Nós passamos uma noite em que nós recebemos todos os participantes, já estavam, mais de 99% das pessoas já tinham chegado. Às 6 da manhã, quando começaram a amanhecer, a gente fez então uma avaliação da situação com a polícia e ver como fazer e nos preparamos para a segunda etapa do evento, ver que a ordem pública está preservada, que tudo funciona como deve e que as pessoas se cuidam. E assim o evento deveria funcionar até às 4 da tarde. A gente terminou às 6h15 essa avaliação. Em resumo, a gente viu tudo que vocês estão fazendo até agora, continuem a fazer como programado, continuem assim até que se termine o evento. Eu lembro que o comandante do evento, por parte da polícia, que ele também era o comandante da delegacia de Ofakim, ele resumiu a nossa reunião conosco, com a produção, dizendo: amigos, esse é um dos eventos mais legais que eu já comandei nesses últimos anos. Então, parabéns para vocês. E a gente vai se reunir de novo. A gente sempre faz um encontro pós-encontro para ver como foi, fazer um feedback, para ter um feedback, que é parte do nosso profissionalismo como produtores. Então, que a gente colabora com as autoridades. Então, tem esse mecanismo de nos reunirmos depois de um evento. E às 6h20 eu fui em direção ao palco principal, encontrar o meu sócio, com quem eu... Então, normalmente de manhã, quando já diminui a carga com estacionamento e tudo, eu fui tomar banho, mudar de roupa e voltei. E fui avisar os meus sócios que eu ia em direção ao apartamento para me trocar. E aí a gente estava, vocês viram no vídeo o palco principal, e de repente o meu olho captou algo diferente nos céus. E com meu serviço militar, eu tive mais de um ano na faixa de Gaza. Eu sou dono de uma empresa de segurança, eu conheço bem
as situações extremas, conheço bem a região, a faixa de Gaza, a dinâmica de Israel na faixa de Gaza, e eu vi que estava havendo havia muitos disparos e uma chuva de foguetes. Passando por cima o núcleo, o núcleo principal estava passando por cima da Nova. Há muitas centenas de foguetes e morteiros. É um show de fogos de artifício que você pode ver só nos filmes. E eu então lembro que eu falei ao comandante ao chefe da segurança, Aviv Elial, que infelizmente já faleceu, que aqui havia um tiro que eu já senti, já tinha pressentimento de que era algo fora do comum. Existem uns disparos que não é um disparo que acontece todo dia, nem todo mês. E eu identifiquei disparo de foguetes pesados, cujo objetivo é atingir o centro de Israel, para Tel Aviv, Rishon, Petah Tikva, Herzliya. E eu, então, como alguém que conhece as regras do jogo, eu sabia que nunca foram disparados foguetes pesados da faixa de Gaza em nenhuma operação, em nenhuma guerra, por iniciativa deles. Por iniciativa deles, esse tiro é sempre uma escalada do processo que acontece em reação à morte de alguns líderes deles, ou algo que acontece fora do comum. É só uma coisa que é uma escalada. Então, quando eu vi esse disparo como início, como algo inicial, eu disse ao chefe da equipe que estava conduzindo o evento, tanto o tipo de foguetes quanto a quantidade, alguma coisa não está certa. E, de fato, eu corri para o lugar de comando onde fica a polícia, os bombeiros e a Estrela de Davi Vermelha. Nós somos muito bem organizados nesse sentido. A gente tem uma sala de comando que concentra todos esses elementos relevantes. E cheguei ao comandante da polícia e disse a ele, bom, aqui a gente tem um tiroteio forte, vamos fazer uma avaliação de situação. Depois de 3, 4 minutos, a gente decidiu suspender o evento. Para mim foi, por um lado, senti muito, porque a gente investiu muito dinheiro, muito tempo, e a gente estava esperando por ele há 1 ano. Centenas de turistas estavam lá, e pessoas que vieram do exterior, haviam DJs de todo o mundo, pessoal da Universo Paralelo, que vieram aqui para ver também. E, de fato, a gente conseguiu cumprir com a nossa missão e agora a gente precisa fechar o nosso negócio, fechar a loja. Ninguém pensou que ia acontecer o que aconteceu. Então, a gente viu que era um disparo de muitos foguetes pesados, depois houve uma certa interrupção, e depois a gente deu uma ordem bem concentrada e, claro, começamos a dispersar o público, a minha equipe de segurança e também a polícia, começamos a dispersar o pessoal. O nosso público ele entende das coisas, quem é jovem também sabe se comportar. A gente sabe que eles escutam a gente, e isso aconteceu de certa forma rápida e tranquila. Uma garota ali que não sabe o que fazer, um menino que não sabe para onde ir,
Mas o pessoal começou a dispersar de forma relativamente rápida e isso também preservou a vida de muita gente, porque o Nova poderia terminar de forma muito mais trágica, que infelizmente aconteceu. Quando chegaram os terroristas, então, no local, algumas pessoas já tinham saído ou estavam tentando sair? Sim, a gente de fato evacuamos o evento e avisamos para o pessoal começar a sair depois de 6h30. Até às 7h15 eu dirigi com o chefe da equipe de segurança e 2 oficiais da polícia que estavam lá, que aliás eu não conhecia até então, e no momento em que comecei a ver os policiais, aqueles oficiais que eu conheço, eu já vi que eles não estavam presentes, então eu me dirigi a um dos oficiais que eu conhecia, eu disse, cadê o pessoal? E ele me disse, eu não quero criar um pânico aqui, mas pensem que está acontecendo alguma coisa muito fora do comum demais, mas esse tiroteio está sendo acompanhado de tentativa de penetração de terroristas. Então as pessoas começaram a se dirigir ao Ofakim para ver se não há penetração em direção ao Ofakim. Naquele momento, eu também recebi um telefonema de uma das participantes da festa e ela conseguiu ser uma das primeiras que saiu, porque ela mora lá no norte extremo de Israel. E então desmontaram a barraca, saíram para o carro e foram embora. E teve uma emboscada com tiros de terroristas em uma das curvas ao lado do Kibbutz Mefalsim, ao norte do nosso evento. E isso, de fato, foi a primeira vez que eu entendi que havia uma penetração de terroristas, com certeza, e que ela estava acontecendo a alguns poucos quilômetros de nós, ao longo da estrada. E aí, então, nós entramos num evento de um outro tipo. Então, eu atualizei minhas equipes, os policiais que ainda estavam lá, e pedi a todos que estivessem armados da minha equipe que se concentrassem nesse eixo de saída do estacionamento. Infelizmente, a gente estava armados de pistolas, porque quem tinha que dar uma resposta tática e rifles seriam as equipes da polícia, que infelizmente nessa hora, eles já estavam indo para a delegacia de polícia deles, depois que dezenas de terroristas já tinham atacado a delegacia. A razão disso tudo acontecer antes da gente entender a situação é que a festa foi um evento ocasional, único, que até um mês antes nós ainda não tínhamos decidido onde ia ser, tínhamos várias opções. Então você planeja 3, 4 meses, você escolhe o lugar 2 meses antes, aí você começa a correr com os planejamentos e tudo. E o pessoal do Hamas, eles foram atacar pessoa, aqueles que eles tinham treinado para isso, pessoas que eram parte de pelotões ou de grupos que tinham que chegar. Quem tinha que atacar Be'eri, o Kibbutz Be'eri, que estava a 2 quilômetros de nós ao norte, chegou o Kibbutz Be'eri. O nosso evento não estava na lista de alvos dos terroristas.
eles, quando eles tentaram penetrar nas cidades grandes que estão próximas à faixa de Gaza, eles passaram pela Nova. Então, nessa etapa, a gente não sabia o que estava acontecendo e não entendíamos a abrangência do evento, do que estava acontecendo a 1, 2, 3 quilômetros de nós, e nós também ficamos lá. Foi um tipo, a gente estava sozinho em campo.